Pessoal, tô aqui eu de volta. Hoje a gente vai falar sobre a ferramenta do contrato de expectativas ou contrato psicológico, que é a ferramenta que você tem aí com você. Essa ferramenta eu gosto demais, então, como está descrito aí no guia, eu uso ela, eu apliquei com muitos clientes e eu uso ela diariamente na minha vida com todo mundo, não é só na organização. Ela é uma ferramenta poderosíssima, porque diferente de contratar metas e resultados, a gente contrata comportamento e expectativa emocional, por isso que se chama contrato psicológico. E é impressionante porque quando a gente treina as pessoas nisso nas organizações, a gente dá, principalmente aos líderes e aos times, uma oportunidade de falar de coisas que acontecem durante a mudança e que as pessoas não falam ou não veem um espaço para falar, tá? Muitos dos meus clientes me procuram para fazer com que seus líderes consigam entender o papel deles na mudança, como condutores de mudança, como responsáveis pela mudança. E essa é uma das ferramentas que mais consegue trabalhar isso de uma maneira mais afetiva e menos invasiva, quer dizer, ao invés de eu gerar mais resistência dizendo toma aí que o filho é seu e você é o responsável, que não é o caso, o contrato psicológico nos ajuda a dividir os papéis de uma maneira mais verdadeira e de uma maneira mais engajadora também. Então, ele é uma ferramenta de engajamento com toda certeza. O que você precisa fazer para usar ele de uma boa maneira? Número um, nesse caso aí, nesse case nosso de lideranças, você tem que ter um convite especial. Isso também faz parte da nossa questão de comunicação, de gestão de mudanças, mas o convite para quando você faz o contrato, ele é fundamental. Por que ele é fundamental? Porque quando a gente convida uma pessoa para vir falar sobre o papel dela, sobre as nossas expectativas, a gente precisa convidar essa pessoa de uma maneira mais afetiva e realmente convidativa possível, que a pessoa não se sinta obrigada. Então, eu não faria um convite obrigatório, eu faria sempre um convite para os seus líderes dizendo, olha, é importante que você esteja aqui, a gente vai falar sobre as mudanças que estão acontecendo ou que vão acontecer, o seu papel é essencial e a gente vai ter uma tarde, uma manhã prazerosa para que a gente discuta esses papéis de uma maneira efetiva. E aí você convida eles. Se você conseguir convidá-los pessoalmente, com uma carta impressa, melhor ainda, porque você já começa a engajar por contrato antes e você já dá o tom de que a sua conversa ou que o seu workshop vai ser uma coisa mais amena. Né? Isso já vai engajando as pessoas para o seu processo de mudança. E aí vamos supor que você tem aí duas situações, ou você tem um processo que já está acontecendo, as pessoas estão sofrendo pelo processo, então seu cuidado vai ter que ser maior ainda, e no seu convite você vai ter que dizer, sabemos que estamos pelo processo, o processo tem sido desafiador para todos nós, e por isso a gente vai vir conversar sobre ele, sobre como que a gente vai trabalhar os nossos papéis nesse processo, os nossos, não os deles, tá? Isso é essencial porque todo mundo tem papel na mudança, não são só os líderes, e não dá para você fazer contrato psicológico falando só da parte de lá, você tem que falar da parte de cá também. Uma vez convidados, o seu espaço tem que ser um espaço afetuoso, tem que ser um espaço que não seja frio, tem que ser um café da manhã legal, um lanche legal, ou uma carta de apresentação dizendo sobre as mudanças que vocês estão passando. Você deve começar o contrato com um mapa de empatia, ou seja, sempre ouvindo a outra parte, e depois você vai construir o papel desse líder em cima desse mapa da empatia, e aí você pode seguir aí esses passos perguntando, bom, o que eu como organização ou RH, não sei, espero de vocês? A gente espera que vocês conduzam a mudança nisso, nisso e nisso, que vocês engajem os times de vocês nisso, nisso e nisso, tem que ser bem específico. Que vocês, quando, e aí vem a parte principal, falar da parte psicológica, emocional. Fora essas atividades, a gente espera que quando vocês tenham dificuldades, vocês procurem essa ou essa pessoa, ou que vocês conversem entre si. A gente espera que a gente sabe que a mudança vai ser está sendo ou vai ser difícil para todo mundo, então a gente vai dar esse tipo de apoio. A gente espera que vocês conduzam a mudança com flexibilidade. Você pode falar com rigidez, mas eu não faria um contrato para falar que você espera isso, tá? Então, uma vez que você diga tudo que você espera de comportamento dele, se você quiser até fazer uma lista, seria interessante. E é importante que esses comportamentos tenham aí uma questão de flexibilidade. Então, como eu estava dizendo, se você quer que os seus líderes tenham rigidez, que eles façam tudo sozinhos, eu nem faria um contrato porque ele não vai adiantar.
né? O contrato, ele é uma ferramenta de engajamento para falar de papéis, para falar de impacto emocional desses papéis. Então, o que que eu espero quando você não conseguir? Vocês têm que falar quando vocês não conseguirem, o que que a gente espera, com quem vocês falam. Mas ele também é uma ferramenta de acolhimento e de construção compartilhada. Por isso que ele vem das duas partes, tá? Se você não tem interesse em fazer isso, não use o contrato, porque eu acho que ele não adianta. Ele tem que ser dentro de uma intenção compartilhada, tá? Bom, aí a segunda parte você abre para que eles construam dentro do que você espera, como que eles esperam também de você ou da sua área, e o que que eles querem dar, o que que eles acham que eles conseguem e o que que eles esperam de suporte. Então, e aí você vai ter que, porque o que que acontece na normalidade? As pessoas fazem, mas elas só falam das atividades, que a gente não está acostumado a falar da parte de comportamento, de emoção, emocional. E aí você vai ter que ter essas perguntas aí, tá? Mas se der errado, o que que a gente vai fazer? Se você tiver dificuldades com o seu colaborador, o que que você vai fazer? Se você perceber que eles estão resistentes, o que que você vai fazer? Para quem você vai pedir ajuda? Como que você pode compartilhar as decisões difíceis? Se você estiver estressado, vamos procurar a quem? Leve essas perguntas prontas, porque você vai precisar utilizá-las. Porque no dia a dia, quando a gente faz isso, a gente esquece dessa parte emocional. E aí você encerra, você dá uma data, então vamos começar a partir de agora, encerra de uma maneira agradável e todo mundo sai, e depois você vai acompanhando. Uma questão importante de fazer no contrato psicológico é: se a gente não cumprir, o que faremos, né? Porque geralmente em processos de mudança, alguma das partes talvez não tenha tempo, talvez tenha dificuldade de cumprir, então vocês combinam o que que vocês vão fazer. Geralmente o que a gente combina é: olha, se você não cumprir, eu posso ir até você e te dar esse feedback, é a mesma coisa você para mim? Sim. Então, se você não me der um feedback, eu vou estar achando que tá tudo ok? Sim. Você contrata essa expectativa, tá? Imagina isso quando a gente faz numa relação 1 a 1, né? Ao mesmo tempo, depois que você faz isso, você pode, como uma opção, treinar os seus líderes a fazerem esses contratos com os colaboradores deles dentro dos projetos, dentro da mudança. Porque esse, na verdade, é um contrato que a gente faz antes de falar de meta ou junto da meta, a gente faz durante os momentos de feedback, a gente faz para falar de desempenho e principalmente a gente faz para falar quando existem mudanças acontecendo e a gente quer que eles ajam de uma outra maneira perante uma outra situação. Então, se você treina os seus líderes em contrato psicológico para que eles também façam, você tem aí uma ferramenta de gestão extraordinária que gera mudança, desde que seja feita com uma vontade genuína de contratar as duas partes. Porque se o seu gestor diz para alguém que ele espera alguma coisa da pessoa, a pessoa também tem que esperar algo dele. Então, a outra pessoa também precisa ser treinada para conseguir dizer o que ela espera do seu líder no sentido de apoio, de ajuda mútua, de qualquer coisa, tá? E aí, se você acha que seus líderes não conseguem fazer isso ainda, é interessante pensar em treiná-los nesse sentido dentro da própria ferramenta, tá bom? Um outro cenário que você pode usar muito em contrato psicológico é com pares, porque geralmente processos de mudança, as dificuldades acontecem para pares, de falta de colaboração, resistência, um quer, o outro não quer. Você usa o contrato aí numa conversa individual com esses pares e você começa do mesmo jeito, segue todos os passos, começa com o mapa da empatia, depois diz o que você deseja dele em termos emocionais também, de comportamento, e aí abre para que ele diga o que ele deseja de você, sem julgamentos. É um contrato onde as duas partes são importantes. E se você for com isso na cabeça, as duas partes são importantes, você consegue fazer um bom contrato. Eu tenho certeza que você vai conseguir resultados que você nem esperava que ia conseguir com uma conversa tão honesta, tá bom? Espero que ajude muito vocês esse contrato. Até a próxima. Um beijão.